Olá, meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: conhecer a Deus de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje nós vamos conhecer Jesus Cristo através de Gênesis capítulo 22, do versículo 19 ao versículo 24, e Gênesis capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 20. Depois que nós enfrentamos esse último inimigo, em Cristo nós obtemos vitória e ressuscitamos. Abraão então vai encerrar o período de luto, de lamento, pela morte da sua esposa e vai seguir para a sua próxima tarefa, para algo que ele precisava resolver. Ele vai atrás de um lugar para poder sepultar Sara. Isso é muito importante, principalmente para a cultura do Antigo Oriente, um lugar para sepultar esse corpo, para colocar esse corpo. E ele então vai conversar com o povo que era dono daquela terra. Então a gente precisa recapitular algumas coisas. Abraão foi chamado de Ur dos Caldeus para caminhar com o Senhor por uma terra que não pertencia a ele, mas pertencia aos povos cananeus, a terra de Canaã. Mas Deus diz para Abraão percorrer essa terra, tomando posse pela fé, mas vivendo como um peregrino, vivendo como um estrangeiro, como alguém que não tinha posse oficial de nenhum desses territórios. E foi assim que Abraão viveu os últimos anos. Ele saiu ali de Ur dos Caldeus aos 75 anos, agora ele já está com 137. E em todos esses anos ele viveu de fato como um estrangeiro, como um peregrino. A gente viu durante a história dele como a mão de Deus estava sempre com ele e Abraão foi abençoado em tudo. Então, mesmo sendo um estrangeiro, que na época era como uma subclasse, era como um homem que vaga pela terra, um homem que não tem algo para chamar de seu, ele não tem um pedaço de terra, ele não tem nada, aos olhos daquela cultura. Ainda assim, Abraão vivia muito bem, abençoado pelo Senhor. Ele era um homem de muitas posses, ele era muito rico, ele tinha um bom relacionamento com os povos no meio de quem ele vivia, mesmo sendo povos estrangeiros para ele, mesmo sendo povos que não serviam ao seu Deus, ele tinha um relacionamento bom com essas pessoas. Então, em tudo, Deus abençoava Abraão, mas ele ainda era um estrangeiro. E a gente percebe, lendo aqui os versículos, que ele sabia disso. Abraão tinha uma humildade muito grande. Mesmo ele sendo um homem de muita autoridade, de muito respeito ali no meio daqueles povos, e a gente vai ver, inclusive, mais pra frente na leitura, como de fato esse povo respeitava muito e via uma autoridade muito grande sobre a vida de Abraão. Mesmo eles tendo esse perfil, ele era um homem muito humilde e ele sabia exatamente a posição dele naquela terra. Ele sabia que ali naquela terra ele era um estrangeiro. E então ele vai chegar para negociar com os donos oficiais da terra, que eram os hititas, um dos povos cananeus. Ele chega para conversar com esse povo e ele vai pedir para esse povo um lugar, um território, um lugar onde ele pudesse enterrar o corpo da sua esposa. E ele chega com muita humildade, gente. Por quê? Porque os donos da terra oficialmente eram os hititas, eram esses homens. Então ele chega reconhecendo a posição dele e pedindo a esses homens que desse a ele uma propriedade. Esses homens então vão responder ao pedido de Abraão. E eles respondem o seguinte: responderam os hititas a Abraão: ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre a sua mulher. Olha a resposta desse povo a Abraão. Gente, era um povo que estava cedendo terra para um estrangeiro. Esse estrangeiro tinha uma comunidade grande junto com ele, que usava dos recursos dessa terra. Era para Abraão ser odiado por esse povo, mas não é assim que eles reagem ao pedido de Abraão. Ao contrário, eles vão reconhecer a autoridade de Abraão. Eles dizem: o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Abraão é chamado de o príncipe de Deus e, sem saber, esse povo estava praticamente profetizando, falando sobre uma verdade que aconteceria na vida de Abraão, porque a Bíblia já nos contou, acho que em Gênesis 15, agora eu não me lembro em qual capítulo, mas nós já falamos sobre isso aqui, quando Deus disse para Abraão que dele nasceriam reis, que a partir dele uma linhagem real seria estabelecida. E de
fato, a partir de Abraão, a gente vai ter a formação do povo de Israel. O povo de Israel contou com diversos reis, mas o principal é do povo de Israel que nasce o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, aquele que reinará sobre todas as coisas. Então, de fato, Abraão é um homem diferente, é um homem que pertence sim a uma linhagem real. Existe uma nota aqui na minha Bíblia que fala que o texto original, ele pode dar a entender outras duas expressões também. Pode ser um príncipe de Deus, ou um príncipe dos deuses, ou um príncipe poderoso. Seja lá qual for a interpretação mais fiel, a gente consegue entender que esse povo está reconhecendo uma autoridade, está reconhecendo que Abraão era distinto dos outros homens. Isso por causa do Deus com quem Abraão andava, e não por causa de Abraão em si. E o que eu acho muito bonito é que o comportamento de Abraão é o comportamento, de fato, de um príncipe de Deus. Por quê? Porque aqueles que vivem com Deus devem ser humildes, devem ser mansos, devem amar ao outro, devem andar na contramão do mundo. Se o mundo diz que ser poderoso é ser arrogante, é pisar nas pessoas, é maltratar mal os outros, é se achar superior, é ter muitos recursos para explorar aqueles que não têm, enfim, se o mundo diz que ser grande é ir por um determinado caminho, a Bíblia, Deus vai nos dizer que é o oposto. Então, nós que estamos em Cristo, precisamos exercer a autoridade de Cristo no nosso meio. E exercer a autoridade de Cristo não é ser um ditador, não é ser um homem arrogante, não é humilhar as pessoas, não é querer que tudo se dobre a si mesmo, não é buscar pela sua glória, não. Exercer a autoridade de Cristo no meio das pessoas é amar elas com o amor do próprio Deus. Abraão está dando aqui pra gente um show de exemplo de como tratar aquele que não crê no mesmo que a gente. Nós cristãos temos muito problema com isso. A gente se indispõe com os incrédulos e começamos a nutrir raiva deles. E muitas vezes temos comportamentos horrendos e em nome da nossa fé achamos que isso está certo. Deus não aprova esse tipo de comportamento. Nós não fomos chamados para ficar discutindo com as pessoas na internet. Não fomos chamados para ficarmos dando escândalo no meio da política em nome da nossa fé, agindo com falta de amor e alegando que fazemos isso por causa da nossa fé, por causa da palavra de Deus. Isso não é verdade, gente. Não é assim que nós devemos nos expressar. A Bíblia nos ensina a amarmos o nosso próximo, seja ele quem for. O que Jesus Cristo diz no Sermão do Monte é para amarmos os nossos inimigos. Quando ele fala de inimigos, ele fala daqueles que nos perseguem, daqueles que não são fáceis de lidar, daqueles que não querem o nosso bem, daqueles que querem tirar aquilo que é importante para a gente. Nós temos que amar a esses também. Porque é isso que nos faz distintos, porque é isso que nos faz parecidos com Cristo, aquele que nos amou quando nós éramos inimigos dele. Entende? É para isso que nós fomos chamados. Jesus vai dizer que amar o seu amigo, amar a quem te faz bem, isso não tem nada de diferente. Isso até aqueles que não creem em Jesus também expressam. Mas nós fomos chamados para amar amigos e aos nossos inimigos, para amar aquele que nos faz bem e aquele que nos persegue. Fomos chamados para isso. E Abraão sabia viver muito bem em meio àqueles que não adoravam, que não temiam ao seu Deus. E esse povo, os hititas, vão reconhecer essa presença de Deus na vida de Abraão. Será que os nossos amigos, será que aqueles que não creem em Deus, que não creem em Jesus Cristo, mas convivem conosco, estão enxergando a presença de Jesus Cristo em nossas vidas? Será que estamos sendo um testemunho vivo de quem é esse Jesus? Ou estamos fazendo o contrário? Carregando o nome de uma religião, de uma placa de igreja e manchando o verdadeiro evangelho. Essa é uma análise que nós precisamos fazer. Precisamos lembrar constantemente que nós guerreamos em amor. É verdade que em muitas situações vamos precisar nos posicionar na verdade. E esse posicionamento vai gerar conflitos. Esse posicionamento vai fazer com que a tranquilidade muitas vezes se quebre porque a verdade incomoda.
Mas essa tranquilidade, ela tem que se quebrar porque a verdade está incomodando e não porque nós estamos cheios de ira e ódio contra aquele que nós deveríamos amar. Bom, diante disso, os hititas vão oferecer a propriedade para Abraão. Vão falar: imagina, olha quem o Senhor é. Pegue uma de nossas propriedades. Eles fazem uma proposta aparentemente muito generosa para Abraão. E se Abraão estivesse tão preocupado em apenas ter um lugar para sepultar Sara, ele poderia ter aceito essa proposta. A questão é que esse não era o coração de Abraão. E aí, olha o que ele vai responder no versículo 7. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: peço que intercedam por mim junto a Efrom, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Maquipela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim, pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para a sepultura entre vocês. Então, olha só a sabedoria de Abraão. Primeiro, ele chega pedindo para que eles cedessem um território para ele, qualquer território, para que ele pudesse sepultar Sara, sua esposa. O povo hitita, então, vai fazer uma proposta para ele: olha, pegue um dos nossos territórios, sepulte a sua esposa, fique tranquilo. Abraão, então, agora que já iniciou um diálogo com esse povo, ele vai se aprofundar um pouco mais. E ele vai pedir para esse povo um território que pudesse se tornar uma propriedade sua, onde ele poderia sepultar não somente Sara, mas também os seus descendentes. Ele quer uma sepultura, uma propriedade para a sepultura entre aquele povo naquela região. E aí, gente, ele vai pedir para esse povo interceder por ele, né, diante de Efrom. O que isso quer dizer? Que Abraão está pedindo por essa intercessão diante de Efrom, que era o dono dessa caverna, que Abraão tinha interesse. Pelo seguinte, a gente precisa entender que os hititas tinham um domínio sobre aquela região onde Abraão estava. Vamos lembrar que Abraão era estrangeiro. Na época, para você ter domínio sobre uma determinada região, você precisa ter posses ali. Você precisa ter pedaços de terra. Quanto mais pedaços de terra naquela região você tem, mais autoridade, mais domínio sobre aquela terra. Você deve se lembrar das aulas de história que você teve na escola, né? Sobre, por exemplo, quando Napoleão vai conquistando as terras, vai tomando posse das terras e, portanto, vai se tornando dominador, vai se tornando autoridade sobre aquela extensão territorial. Então, perder a posse de terras é ir dando espaço para perder o domínio sobre aquela terra. Logo, toda vez que uma pessoa pertencente àquele povo ia vender a sua propriedade, ele precisava fazer isso diante da comunidade, porque a comunidade precisava concordar. Porque ao vender a terra para um estrangeiro, ele estava abrindo mão da posse daquele território e, portanto, aquela nação, aquele povo já não teria mais controle sobre aquele pedaço de terra. Entendeu? Então ele precisava fazer a venda quando era para um estrangeiro, né? Significava que aquele território ia sair das mãos daquele povo, ia deixar de ser dominado por aquele povo. Então, vamos supor, eu, Giovana, tenho aqui um pedaço de terra e aí um estrangeiro quer comprar minha terra. Não basta que eu queira vender. A comunidade, o povo onde eu vivo precisa concordar, porque ao fazer a venda para esse estrangeiro, o povo está perdendo o domínio sobre aquela terra, pelo menos sobre aquele pedaço, entendeu? Por isso Abraão está tentando convencer toda a comunidade e não apenas Efrom, que é o dono da terra. Ele está convencendo a comunidade a ceder essa propriedade a ele. Olha a sabedoria de Abraão, conversando com esse povo de forma respeitosa, seguindo os seus costumes, respeitando aquilo que eles tinham instituído como sendo o caminho correto para fazer essa transação, para fazer essa negociação. Olha Abraão expondo os seus interesses aos poucos, de forma sábia, para conquistar o coração desse povo. Abraão está ali, então, tentando fazer o povo, né, concordar com essa negociação. E aí o próprio Efrom está sentado ali. Agora vocês vão entender, né, o porquê que Abraão estava falando para a comunidade, mas o próprio Efrom estava ali no meio. É por causa disso. Primeiro, a comunidade precisava concordar com essa negociação. E aí agora a gente tem a manifestação do tal de Efrom no versículo 10. Ele diz o seguinte:
Efron, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Era costume da época que essas negociações acontecessem na porta da cidade. Então, esse tipo de decisão, esse tipo de transação acontecia sempre na porta da cidade, com as pessoas mais respeitadas, com os homens de maior autoridade. Versículo 11. Não, meu senhor, ouça-me. Eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo. Sepulte a sua mulher. Então veja só, Efron está fazendo uma proposta bastante generosa, aparentemente interessante para Abraão. Ele está cedendo não somente a caverna, mas também o campo onde a caverna se encontrava para Abraão, de forma gratuita. Abraão poderia se apegar a isso e aceitar essa proposta se ele estivesse preocupado somente em enterrar Sara. Mas a preocupação de Abraão, o interesse de Abraão não era somente esse. Vamos continuar. Versículo 12. Novamente, Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efron, sendo ouvido por todos, ouça-me, por favor, pagarei o preço do campo, aceite-o, para que eu possa sepultar a minha mulher. Então ele diz para Efron, não, Efron, eu quero pagar o preço justo por esse campo. E aí Efron responde no versículo 14. Efron respondeu a Abraão, ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Gente, nós estamos diante de uma típica negociação, né, ali do povo do Oriente, né? Um fala, o outro fala e gradativamente eles vão chegando onde é interessante para os dois, onde os dois são beneficiados. Versículo 16. Abraão concordou com Efron e pesou-lhe o valor por ele estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Então Abraão chegou onde ele queria, né? Ele descobriu o preço, né? O preço justo daquele terreno, e ele vai pagar de fato o dono, aquele que tinha posse daquela terra, e vai adquirir essa propriedade. Por que isso era tão importante para Abraão? Porque Abraão não estava preocupado apenas em enterrar o corpo da sua esposa Sara, mas Abraão queria uma propriedade para ser sepultura da sua família, para ser a sua sepultura quando ele viesse a falecer e também dos seus filhos. Então Abraão está pensando em algo que ficaria como símbolo para a sua descendência. Abraão está mirando em algo muito maior que aponta para os planos de Deus. E é por isso que até mesmo as propostas mais generosas e atrativas não vão roubar o coração de Abraão, porque ele está focado em um propósito. Isso é muito importante. Nós precisamos tomar cuidado para não trocar o propósito por propostas. Propostas que muitas vezes são boas, são legítimas, não tem nada de errado, não é um pecado, são boas propostas. Mas Deus já esclareceu na sua mente o propósito que você deve perseguir. E muitas vezes essas propostas, ainda que sejam listas, ainda que não tenha problema nenhum nelas, mas se você acabar cedendo e aceitando essas propostas, você não vai chegar no propósito, entende? Isso vai atrapalhar a tua jornada. E isso diz sobre o seu coração. Mostra que no fundo, o propósito que Deus tem te mostrado ainda não virou o teu propósito. E por isso, qualquer proposta que entre no meio do caminho te distrai. Então, isso é muito importante ter essa clareza. Às vezes Deus tem te mostrado algo, Ele tem te chamado numa direção e outras propostas estão chegando e essas propostas não são ruins. Essas propostas, elas são legítimas, elas são lícitas, não tem nada de errado, sabe? Para uma outra pessoa não teria nada de errado, mas como Deus já deixou claro que não é esse o propósito, ceder e aceitar a proposta vai te colocar longe do propósito, vai te atrapalhar e mostra que o seu coração ainda está apegado àquilo que Deus não deseja que você se apegue. Versículo 17. Assim, o campo de Efron em Macpela, perto de Mamre, o próprio campo com a caverna que nele há